Então, agora vamos ter a mesa Políticas Públicas e a corresponsabilidade do Estado com o patrimônio imaterial. E aí, nessa mesa 2, vamos falar dos tipos de políticas públicas, os prós, os contras e a inter-relação entre as instâncias municipal, estadual e federal. Teremos agora aqui convidados com conhecimento técnico sobre fomento, prêmio, chamamento, ocupação de espaços públicos. Então, é uma daquelas mesas que todos estavam esperando, né? Então, vamos começar chamando aqui para compor a mesa Zé Renato. E aí, enquanto ele vem, eu vou falar um pouco sobre ele. Zé Renato já está aí, cadê ele? Isso. Zé Renato é artista-produtor, mestre em comunicação e semiótica e graduado em comunicação e artes do corpo pela PUC São Paulo e é um produtor cultural com mais de 20 anos de experiência. Seja bem-vindo, Zé, à nossa mesa. Nada. Aí, como segundo debatedor aqui, chamar o senhor Rafael Balseiro, do Condefate. Aí, o Rafael é sociólogo da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, Condefate, onde atua na instrução dos processos de registro do patrimônio material paulista. Bem-vindo, Rafael. Ainda para compor a mesa, Magno Duarte, do Sertão Perifa. Magno é músico, produtor cultural, professor e cofundador do coletivo Sertão Perifa. Bem-vindo, Magno. E finalizando aqui nosso time de debatedores, chamar Rosa Falzoni. Rosa está aí? Bem-vinda, Rosa. Rosa é assistente social e mestre em Ciências Sociais, né, no curso de Antropologia Urbana pela PUC São Paulo. Atuou 22 anos em políticas públicas de cultura na Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, inclusive com o programa VAI. É criadora do programa Vei Ventania, Literatura Periférica, nas bibliotecas de São Paulo. Integrou e presidiu a comissão do primeiro edital de fomento ao forró. Bem-vinda, Rosa. Mediando esta mesa, como falamos, estarão Isabel Santos e Salatiel de Camarão. Fé no Senhor, a gente achou aqui o microfone aqui. Bom, pessoal, então, nessa segunda mesa, vamos começar com o Zé Renato. Ele vai fazer a introdução do tema. Pode começar, Zé. Boa tarde a todos, boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Isabel, pelo convite, parceiros de mesa, muito boa tarde a todos. Agradeço pelo convite de poder participar aqui. Eu sou Zé Renato, eu sou um homem branco, tenho 52 anos, cabelos grisalhos, estou com uma barba meio grisalha, sou bastante branco, uso óculos, tenho uma testa larga. Estou com uma camisa vermelha aqui hoje. Eu não sou exatamente uma pessoa da comunidade forrozeira, então, primeira coisa, eu peço licença para entrar e para poder dialogar um pouco com vocês. Conheço a Isabel há muitos anos e alguns amigos, Fatel, queridíssima, que está aqui, alguns amigos que estão presentes nessa mesa, nessa sala aqui hoje, da disputa por políticas públicas, e isso acho que a gente tem em comum. Né? Acho que o que une um pouco a mesa que está aqui composta e o convite que a Isabel me fez foi nesse lugar da gente poder falar sobre
décadas de luta por políticas públicas ainda insatisfatórias. Então, a única premissa básica que a gente tem é que é muito difícil a gente estar num nível satisfatório, mas a gente vai constantemente construindo, batalhando e vai tendo algumas conquistas ao longo do tempo. Eu trabalho com produção cultural de grupos coletivos, trabalho muito com dança contemporânea, trabalho com artistas de artes visuais, de música também, e tenho uma atuação muito forte nessa questão das políticas públicas, de editais, chamamentos, formações no sentido de editais públicos. Tem um trampo aí, um trabalho que a gente faz bastante, que tem muito sentido a partir, inclusive, das coisas que a gente ouviu aqui da outra mesa anterior, que diz respeito a uma função pública de tradução do juridiquês para quem tem menos conhecimento burocrático de um português que é propositadamente difícil. Né? A intenção da ferramenta do edital é ser um juridiquês complexo. O objetivo dele é isso. Então, muitas das vezes a gente fala, o edital é para todos aqueles, primeiro, que conseguem entender o que está escrito, depois elaborar um projeto a partir daquilo que pede, depois juntar todos os documentos daquilo que está sendo pedido com validade, e ainda acessar o sistema e saber como é que coloca isso lá na plataforma. Né? Então, se tem algo que não é simples, é isso. Né? Por isso a importância desse tipo de mesa, por isso a importância desse tipo de articulação e dessa colocação de profissionais que tenham mais habilidade com isso, no sentido de compor com aqueles que historicamente ficaram apartados desse conhecimento. Né? É nesse lugar uma intersecção muito forte que eu tenho com a Isabel no sentido dessa construção. Aí hoje, para mim, aqui a provocação foi um pouco fazer um panorama em 8 minutos de um curso que eu dou em 20 horas. É essa a tentativa que a gente vai brincar aqui um pouco. Né? Então, assim, vai ser bem síntese de uma coisa que não vai ser tão... Então, vai ser uma passada de algumas coisas. Né? Então, por isso eu chamei isso, né? Quais são as formas de acesso a recursos públicos ou privados para a realização de projetos culturais ou reconhecimento de trajetórias por meio de triação. Né? Como é que a gente consegue, de alguma maneira, pleitear, pedir algum recurso para a gente fazer alguma coisa, partindo do princípio, né? Não estamos aqui hoje falando daquele ingresso que a gente vende na nossa apresentação do nosso espetáculo e que pode, eventualmente, bancar uma apresentação. Não é disso. A partir do momento em que a gente está falando de política pública, estou falando de entidades públicas ou privadas que dispõem algum recurso, algum dinheiro, para a execução de atividades culturais de qualquer natureza e elaboram formas da gente fazer o pedido desse dinheiro para que ele venha para a gente fazer a nossa ideia. Né? É disso que a gente está falando aqui um pouquinho. E isso a gente tem algumas formas habitualmente utilizadas. Né? Eu vou só virar um pouquinho para cá, gente, para falar, e depois a gente pode falar várias coisas. Então, assim, tem graus de complexidade, graus de demandas e graus de coisas que a gente tem que aprontar quando a gente vai fazer um uso desse tipo de ferramenta. Ali o primeiro eu chamo de captação via lei de incentivo, que é o quê? A famosa Lei Rouanet. Eu monto um projeto a partir de uma ideia que eu tenho, mando para um governo federal, estadual ou municipal, estamos falando do Rouanet, que é federal, PROAC-CMS, que é estadual, e PROMAC, que é o municipal. O governo me autoriza a chegar na empresa e pedir dinheiro para eu executar o meu projeto. Então, eu passo por 2 instâncias de validação. Eu passo pelo governo, que vai dizer que o meu projeto é pertinente, e passo pela empresa que vai me dar o dinheiro para eu executar o projeto. A segunda forma são os editais com projetos e que podem ter ajuste de valor. Então, tem algumas formas de editais que pedem para a gente um projeto que vai ser avaliado por uma comissão,
Em sendo aprovado, o dinheiro vai vir para a gente, então não tem essa etapa da empresa. O governo vai dar o dinheiro diretamente para a gente. E isso pode ser que, na análise, haja alguma mudança do dinheiro que a gente pediu. Então, eu pedi 300 mil reais para fazer um projeto. Eles aprovam, ó, o teu projeto é ok, a gente vai fazer, mas a gente vai te dar 280. Se aceita ou não, como é que você vai ajustar isso. Então, esse é o modelo que a gente tem, por exemplo, do Fomenta Dança, o Itaú Cultural usa esse modelo, a Caixa Cultural usa esse modelo. O terceiro, que é muito parecido com o segundo, são editais com valores determinados. É a mesma lógica, a mesma coisa, existe um projeto que eu envio para o governo e ele tem um valor fechado. Eu já sei que se eu ganhar, eu vou ganhar tanto. PROAC. PROAC do governo do estado é um exemplo bom disso. Ele está lá, os editais, que tem os seus valores. É 100 mil, é 50 mil, é 80 mil. Se ganhar, ganha aquilo. Eu já sei de cara que não vai mudar. Da mesma maneira, preciso enviar um projeto que vai ser avaliado. Aí a gente passa para a parte do que eu chamo de negociação direta, que é quando que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar uma grande política de balcão. Né? Assim, pra gente, como é que a gente lida com as negociações diretas de uma maneira que não seja só os amigos do rei que tenham acesso. Né? Então, é o modelo do SESC, dos festivais, o próprio Centro Cultural São Paulo, programação das casas de cultura. Eu não sei se a gente tem aqui gente assistindo pela internet que é de fora do estado de São Paulo, ou de fora da capital, ou eventualmente tenham. Os modelos aqui basicamente são do município, que é o que está mais perto aqui, então eu peço desculpa, o PROAC é estadual, mas eu não consegui exemplos federais, muitos, para poder trazer aqui agora, nessa conversa. Mas é isso, como é que você faz quando você quer fazer um SESC? Você liga no SESC, pergunta quem é o programador da tua área, conversa com a pessoa, fala, eu tenho um projeto, queria levar minha banda para tocar aí, como é que a gente faz? Ele vai te dizer, me manda um projeto, me manda uma ideia. Você manda uma coisa para o cara dá uma olhada, vamos negociar, vamos fazer, quanto é que você está cobrando? Negociação direta, um projeto de venda. É um processo de vender o meu produto diretamente para um comprador. Basicamente é isso, gente. Né? A gente tem uma coisa que é mais nova, que é o financiamento coletivo, que são esses crowdfundings, que é uma coisa um pouco mais recente, dos últimos anos, onde a gente lança uma ideia na internet e tenta viralizar. Vou gravar o meu disco de forró, nosso trio vai gravar. Se der 50 reais, você ganha o álbum autografado. Se der 200 reais, você ganha o ingresso para o show do lançamento. Então, você cria ali uma plataforma, né, uma coisa na internet. Não é difícil de fazer, né, não é, demanda algum cuidado, mas ela não é exatamente complicada. E você lança na internet, nas redes sociais, pedindo para as pessoas, doa aí. É doação direta das pessoas. Né? A gente tem o formato das emendas parlamentares, que aí é para quem tem contato direto com algum vereador ou deputado, município, estado ou federação, né? Em que aí são um processo que envolve uma plataforma de governo, é um processo burocrático bastante complexo, né? Mas que também é uma viabilidade, se você tiver algum acesso a negociar com o vereador da tua região, que atue na tua área, eventualmente, para você fazer um processo de emenda cultural, uma emenda parlamentar, e você tem as premiações culturais. Eu destaquei aqui as premiações culturais, porque é uma modalidade que, nesse ano, ela fica mais destacada quando a gente tem o decreto de fomento, o novo decreto de fomento do governo federal, que é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque era realizado de uma maneira diferente. Mas, a partir deste ano, a partir de abril desse ano, com esse novo decreto de fomento, prêmio reconhece trajetória. Né? Muitos governos, muitas vezes, usaram uma coisa, premiar para você depois realizar uma nova obra. Premiar, mas você tem que fazer uma criação nova. Aldir Blanc I do Estado de São Paulo usou isso à torto e à direito. Né? A Lei Aldir Blanc do Estado de São Paulo, na primeira edição, usou isso muito. Não pode mais. Se eu quiser, como governo, utilizar a ferramenta premiação, prêmio é reconhecimento por aquilo que eu já fiz.
Então, eu reconheço que a Rosa tem uma atuação na comunidade dela de 30 anos, dentro do escopo da nossa proposta aqui de uso de recursos. A gente vai dar um prêmio de R$20 mil para pessoas que têm uma forte atuação comunitária, e a Rosa mandou o portfólio dela, a gente reconheceu a atuação dela e a premia com esses R$20 mil, 2 minutos, para ela poder receber esse dinheiro e cuidar da vida dela. Ela não podemos mais ser obrigados a fazer mais nada quando premiados. Se o nome for prêmio, não pode exigir que eu faça nada depois. Fiquem atentos a isso. Todas essas coisas, de alguma maneira, elas vêm de um chamamento público. Esse órgão, esse governo, essas instituições todas que eu citei, Centro Cultural, SESC, Governo do Estado, Governo Federal, lançam algum chamamento público chamando a gente para mandar um projeto para eles para ser executado, né? Então, nesse sentido, o que eu tenho visto acontecer nos últimos anos é o acesso à informação tem sido muito feita pelas redes sociais e pelos grupos que a gente tem em WhatsApp, etc. Né? Fazer a informação de que isso existe, chegar nas pessoas, porque muitas vezes abre-se um chamamento com 10 dias, com 15 dias de duração. Isso tem acontecido também, não é o adequado, mas às vezes tem acontecido. A Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado de São Paulo deu 15 dias de inscrição. A Lei Paulo Gustavo do município de São Paulo também deu 15 dias de inscrição. Então, a nossa atuação social, política, junto nas redes sociais, tem sido um grande fator de disseminação dessa informação, né? E tem tido uma atuação muito importante. Os coletivos sociais têm tido uma atuação muito importante na difusão dessa informação. Todas essas formas, em geral, nos pedem um projeto. Então, minimamente, a gente tem uma coisa aqui que eu tenho aqui um conjuntinho de perguntas base que, se a gente responde, a gente tem 80% de um edital qualquer preenchido. Pela minha história, 80% do que qualquer edital pede está nesse conjunto de perguntas aqui, que é o que eu vou fazer, que é apresentar o meu projeto, para quê, qual é o objetivo, por quê, que é a justificativa, quando ele vai acontecer, duração, cronograma, onde ele acontece, qual é seu local de realização, como ele acontece, qual é o plano de trabalho, quem está propondo o projeto, com quem o projeto é executado, que é a ficha técnica, para quem o projeto é executado, que é o público-alvo, quanto ele custa, o que ele entrega, como ele divulga, e atualmente, mais do que nunca, tem tido a questão das ações de acessibilidade que têm sido exigidas da gente. Gente, esse é um panorama muito rápido, muito básico, muito mínimo para a gente poder disparar alguma conversa aqui. E o tempo já está acabando, eu vou passar e fico aqui para a gente seguir conversando, tá bom? Desculpa a correria, é muita informação para 8 minutos. Obrigado. Oi. Gente, alô? Gente, eu só quero comentar que isso que ele falou em 8 minutos está lá no site forropatrimôniocultural.arte.br de um curso que ele deu, de uma oficina que ele deu de formação no IFAM, e tem lá um PDF cheio de informação que vocês podem acessar à vontade. Agora, bora para o próximo. Pode ser, Rosa? Pode. Tá, já. Oi, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a Isabel pelo convite, confiança. Agradecer o Isídio, que me indicou, que mediou aí nosso contato. E agradecer a presença de todos, especialmente da Thelma Queiroz, que há exatos 40 anos atrás estudávamos juntas, meninas. Olha só onde a gente está, né, Thelma? Faz muito tempo. Bom, gente, eu sou assistente social, como foi dito. Eu trabalhei muitos anos na Prefeitura de São Paulo, e deles 22 anos na Secretaria Municipal de Cultura.
trabalhei com vários programas, participei da criação de alguns também, como foi dito, né, o Veio Ventania, que foi um programa de literatura periférica em bibliotecas. Trabalhei nos primeiros anos do programa Vai, que é um dos fomentos mais importantes que eu acho na história da secretaria, além do fomento ao teatro, é claro. Acho que esses dois fomentos abriram um caminho de possibilidades para diversas linguagens, né? E também participei de várias comissões de avaliação, e ajudei a escrever alguns editais também, né, desses que mencionados aqui pelo Zé Renato. Claro que toda essa parte de legislação, de punição, de documentos a serem entregues nos editais, montado e apreciado pelos setores jurídicos e administrativos. Felizmente, eu ficava na parte da concepção, né? O que eu queria começar a discutir, gente, é assim o que é o papel do Estado na cultura, né? Seja em qualquer instância, federal, estadual, municipal, né? É contrapor uma força que tem na sociedade, que é o mercado cultural, né? Então, a gente tem um mercado que diz a música que a gente tem que ouvir, tantas outras práticas culturais, e o Estado tem o papel de oferecer alternativas, né, de legitimar grupos, produções, né? Então, a gente fala aqui muito da periferia, né? Periferia, como qualquer outro lugar das cidades, ela está ouvindo e consumindo muito do que os meios de comunicação oferecem, né? Então, as músicas, você pega um ônibus, está tocando uma música, desce lá no outro bairro, é a mesma música. Aí você vai, né? Então, tem aquela massificação, né, daquelas produções de interesse de mercado. E o poder público tem a obrigação de oferecer alternativas, né, de executar eventos que tragam para a sua programação várias produções paralelas, legítimas, né, e agora, né, oficialmente, né, tida como patrimônio cultural, que é o forró, né? Então, toda essa dinâmica é uma correlação de força muito grande. Os governos têm pressão da produção de mercado e também, felizmente, pelos grupos de artistas, né, de produtores, de fazedores de cultura, de várias linguagens, que também, né, disputam a miséria que, muitas vezes, o poder público oferece como possibilidade, como espaço. Então, é sempre uma correlação de força, né? Então, é muito bacana ver essa articulação de vocês e pontuar que ela nunca deve se acabar, se for o desejo desse coletivo, continuar nas conquistas, deseja estar presente em programações, em acontecimentos da cidade. Então, a minha experiência como funcionária pública, como gestor, participação de gestão cultural, ver que é importante, né? Que eu quero dizer assim, não há nada que o Estado execute que não tenha sido conquistado com força e luta. Ninguém vai dar oportunidade porque um é legal, porque, né, agora virou patrimônio, tudo bem. Não existe isso nos governos, não existe isso no poder público. Vários grupos têm interesse, vários grupos precisam, né? A luta coletiva de todos os grupos culturais é abrir mais espaços, né, e se articular. Porém, são disputas. Então, o fórum participou, né, de conquistas muito importantes, aí, que foi o fomento ao forró. Participei da primeira comissão,
foi muito legal, muito importante. A gente percebe que o maior número de projetos, andei conversando com o pessoal lá da equipe de fomentos, é música, o volume de projetos são ligados à música, mas a gente, como o Renato estava falando, de como montar um projeto, a gente precisa ter várias adequações, né? Não pegar um recurso e fazer só um evento, por exemplo, né? A não ser que seja uma feira que vai atingir, sei lá, 10 mil pessoas, né? A gente precisa ter adequações, né? Bom, e também teve aí, né, o IFAM, né, que oficializou o forró como patrimônio cultural e material, e agora a gente tem uma lei, né, que foi aprovada, já passou pelo Senado, inclusive está com a presidência da República para sancionar ou não. Eu acho que ele vai sancionar, porque ele é nordestino, pernambucano, né, que é a consideração do forró como esqueci o termo aqui, como manifestação cultural brasileira. Essas três coisas, ou esses três fatos, leis ou decretos, são muito importantes na mão de vocês para pleitear, né, mais ampliação de políticas públicas. Eu lamento, eu queria falar aqui, ouvindo até as falas, que teve música também, né? As falas anteriores, eu fico assim preocupada. Onde estão os programadores das secretarias, ou até mesmo de instituições como o SESC, que não estão aqui ouvindo vocês? Precisamos, eu tenho umas propostinhas aqui. Obrigada. Precisamos pedir, exigir que as organizações públicas, né, e as privadas também, tenham gente qualificada para atender, responder, participar de criação de programas, de editais, gente que saiba, no mínimo, escutar, né, saber o que está acontecendo com a cultura do forró no país. Olha, tanta coisa importante, né? E outra coisa que eu queria reforçar aqui, que o Zé Renato falou, é esse grupo estender a mão um ao outro e ter a formação permanente para participar desses editais, participar desses programas. É preciso qualificar. É preciso entender que o coletivo tem que conquistar as políticas em conjunto. Não oferecer, vamos supor que se tivesse SESC aqui, vou lá falar do meu projeto. Não, é o coletivo, né, dos forrozeiros do Estado de São Paulo, pleiteando programas e expansão aí das políticas públicas, e inclusive de eventos, nos seus equipamentos, como Casa de Cultura, como o Teatro Municipal, como, enfim, vários deles. Então, entender que essa construção é coletiva, e vocês, já que o poder público não está dando, que seria obrigação dele também formar, né, para a participação das políticas públicas, vocês, né, se colaborarem, a entender que isso é uma conquista coletiva e um ajudar ao outro na formulação, né, de projetos, né, e participar. Acabou, mas posso só falar uma última coisa? E outra coisa é isso que eu falei, ostensivamente, monitorar governos em relação às políticas para o forró. Não vacilem, não tem isso. Ninguém vai dar nada de graça. Depois, se der, eu falo mais. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem, gente? Bom, eu fiz aqui uma colinha para eu tentar me organizar no tempo, tá? Bom, primeiro quero saudar toda a mesa aqui, né, com gente de tanto peso, gente que eu pude ouvir um pouquinho, e também na plateia aqui, né, eu não sei como esse chão está aguentando o peso que está aqui presente, né, de grandes artistas, grandes mestres e mestras da cultura popular.
que eu tenho a oportunidade de conviver com alguns, com vários, e outros eu conheço mais de nome ou das redes sociais, mas é sempre muito bom ter tanta gente bacana junto. Fica à vontade. Do bairro inteiro, né? Olha só, gente, está vendo o peso de vocês, a importância de todo mundo? Bom, gente, quero aqui, primeiramente, então, agradecer as falas do Zé Renato e da Rosa Maria, que eu trabalhei junto, inclusive, na Secretaria de Cultura. Bom, queria iniciar falando um pouquinho que a minha trajetória está muito ligada a esse tema, né, das políticas públicas, porque o primeiro acesso que eu tive, eu com o meu grupo de forró, que tem ali o Claudinei Nonato, que faz parte do Forró Vila do Sossego, nós acessamos uma política pública que foi criada para as periferias e para as juventudes, que foi o programa Vai, né? Talvez nós fôssemos ali um dos poucos grupos de forró que acessavam aquela política no ano ali de 2008, 2007, provavelmente. E aquilo foi muito importante, fundamental para o nosso processo, né, enquanto coletivo, e para a minha trajetória também como pessoa, né? Isso me impulsionou para várias outras coisas que eu vim fazer, né? Sou formado em História, né? Também fiz pós-graduação em Globalização e Cultura, e isso me trouxe vários olhares e perspectivas para as políticas públicas. E então eu queria ressaltar o quanto é importante essas políticas de fomento, né, principalmente aos pequenos, a gente fala pequenos, mas são gigantes, como citei aqui, né? Na verdade, o Zé trouxe muito bem esse parâmetro que ele sempre faz isso com muita maestria, mas o quanto essa potência muitas vezes fica escondida porque os detentores do fazer cultural não acessam, não conseguem acessar as políticas, né? E são, muitas vezes, migalhas mesmo, são valores, né? A gente tem um exemplo agora da Lei Paulo Gustavo aqui na cidade de São Paulo, né? Se a gente pegar todas as categorias ali, quem está acompanhando sabe, né? Nós vão ter as premiações individuais e que vão contemplar no total, eu acredito que são 300, entre artistas, produtores e mestres, são 300 pessoas na cidade de São Paulo. É importante a gente demonstrar que a demanda é gigantescamente, se é que eu posso usar essa palavra, maior do que o que eles preveem, né? Isso não consegue contemplar, gente, acho que não contempla 10% daquilo que a gente tem de fazedores, porque se a gente colocar tudo num balaio só, entre fazedores, mestres, técnicos, inclusive a categoria de técnicos entrou agora, né, Zé? Ainda bem, isso foi uma demanda, inclusive, do setor dos técnicos, dos produtores, né, os de luz, de som, né? Então, tem uma categoria que vai contemplar essa galera, mas são 100 prêmios, né, no valor de R$30 mil, que, na verdade, são 22 e pouco. Quer dizer, que não dá para a pessoa não... Isso realmente é um valor muito irrisório, né, dentro da trajetória que as pessoas têm. Mas é importante ressaltar que a gente teve, nos últimos anos, né, principalmente na última década, um avanço significativo dos recursos para as políticas públicas culturais. Isso, por um lado. Por outro lado, nós temos uma incapacidade do Estado de fazer a gerência dessas políticas públicas. E isso está se agravando cada dia mais. Quem tem acompanhado sabe disso. O quanto enfim, eu não digo só a cidade de São Paulo, o Estado, né? A gente teve agora o retorno, né, do Cultura Viva, de todas as políticas do Cultura Viva no governo federal. Para a gente, assim, eu acho que esse ano foi um ano, tem sido, né, está sendo um ano de muitas mudanças significativas, de retornos significativos, né? Nós já temos alguns fomentos diretos aí do governo federal, além de ser para os estados e municípios, mas também o fomento direto, né, o próprio governo federal criando mecanismos de repasse enfim, por meio de editais. A gente teve a retomada da Funarte, né? E tem outras linhas aí, tem agora o fomento ao intercâmbio cultural, que está aberto, enfim, tem várias linhas, mas é importante ressaltar o quanto a máquina pública
ainda não está preparada. Não é possível que eu comecei agora. É verdade. O quanto a máquina pública não está preparada para... Eu acho que há campo, viu, Zé e Rosa, há campo para ampliação dos recursos para a cultura, há campo, né, inclusive é hoje que vai ser lançada, é amanhã, né, que vai ser lançada a política Aldir Blanc, é isso, né? Eu acho que amanhã, é hoje, que vai ter a live com a Margarete Menezes, e vai ser em Brasília, né? Bom, depois alguém confirma, mas a gente pode perceber que há recursos, a demanda é hoje, né? Confirmou, às 18 horas. Há recurso, há demanda, mas a máquina não está pronta. A gente já tem vivenciado isso na cidade de São Paulo, a gente tem vivenciado isso no âmbito do Estado também, por meio do PROAC, a gente tem visto que a máquina pública não tem conseguido dar conta de gerenciar, de fazer a gestão desses recursos, e isso impacta diretamente os artistas na ponta. Isso impacta, porque há burocracias desmedidas, por outro lado, há um acompanhamento muito frágil, há uma descompensação, eu vou usar esse termo, uma descompensação, porque se cobra de alguns uma documentação extremamente complexa, e para outros não se cobra nada, porque, é claro, você tem uma máquina que não tem, né, coordenação, que não consegue ter gerência. Então, assim, é preciso pensar, acho que isso é uma coisa importante para a gente pressionar também, viu, Zé? É preciso pensar que é necessário reestruturar os setores culturais, municípios, estados, né? O governo federal está fazendo, começou agora, mas está trabalhando nesse sentido, mas é importante reestruturar as secretarias de cultura, né? Todas as instâncias que trabalham, que estão com a cultura, é necessário que se reestruture, para que se consiga fazer a gestão dos recursos públicos. Tá? Agora, sim, falta 2 minutos. Aí, agora, por fim mesmo, das minhas 2 considerações finais, eu quero falar da importância do fomento para os mestres e artistas. A gente, com o Sertão Perifa, né, que é o coletivo que eu faço parte, inclusive, na mesa anterior, estava se falando sobre a importância da conexão entre educação e cultura. Nós estamos, inclusive, com a gente chama de ocupação, a gente está com ocupação numa escola no extremo sul da cidade, e, inclusive, alguns artistas que estão aqui participaram, ou vão participar, né, da nossa ocupação. Mas, assim, o quanto as escolas estão, assim, abertas, sabe? Muito mais do que em outros tempos, tá, gente? Ainda há gestões que são muito ruins, e são ruins no sentido de se fechar, né, para a cultura popular, mas existe um campo aberto aí, e eu acho que as escolas são um espaço privilegiado para a gente conseguir ocupar com a cultura popular, com o forró. Isso é fundamental, gente, porque as crianças, quando vêm, né, alguns aqui estavam nessa ação dessa semana que nós fizemos lá, mas, assim, é encantadora o quanto eles se encantam, o quanto eles querem aprender, o quanto eles querem ficar junto dos artistas populares. E aí, só por meio de políticas públicas como estas, né, que fomentam artistas e mestres, só por meio disso é que a gente consegue fazer essa aproximação, porque as escolas são muito burocráticas. Se você chegar na escola e falar, paga aqui um trio de forró para fazer um forrozinho aqui, a escola vai criar todo um problema. A escola vai dizer que não tem dinheiro, que não consegue, que tem que passar pelo PTRF, que tem que mandar para a diretoria regional de ensino e que tem que ter um retorno daqui a 3 meses. Então, se a cultura e a educação trabalharem juntas, quer dizer, a cultura fomentando e os artistas ocupando escolas, a gente tem uma potencialização do forró, da cultura popular, das matrizes que vêm a partir da cultura popular nordestina e outras, né? E a gente sai dessa cultura, a gente promove uma cultura que não é de mercado, não é apenas de entretenimento, mas é uma cultura que forma, né, que faz as pessoas se transformarem a partir dela, né? E, por fim mesmo, prometo, o Zé falou muito bem sobre os 8
8 pontos ali que, né, são 8 não, são quantos pontos que você colocou? Para elaborar projeto. 10 pontos, né? Ele falou que é 80%, na verdade, do projeto já fica quase pronto. Mas os fazedores de cultura, por diversos fatores, têm pouco tempo para conseguir se dedicar, se debruçar em todos esses códigos, todos esses processos, né? Eu tenho convivido com vários, a gente tem acompanhado e auxiliado várias pessoas nesses processos, e é muito difícil, né? Para nós já é difícil, para os fazedores, os artistas populares, principalmente os mestres e mestras da cultura, que são pessoas que são detentoras há muitas décadas do seu fazer cultural, essas pessoas têm pouco tempo e elas também elas estão envolvidas na sua arte, né? Então, a importância dos produtores culturais, a importância de pessoas que abraçam e que conseguem fazer e dar visibilidade para essas ações. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Desculpa aí prolongar a minha fala. Passa para a minha palavra. Eu posso usar esse negocinho? Tem que apontar para o projetor, né? Para a mesa? Não, até porque senão eu vou ficar sem ângulo para ver. Eu vou ficar nesse movimento giratório aqui, mas preferencialmente olhando para todos vocês, todas e todos vocês. Não, sim. Meu nome é Rafael, eu estou aqui representando o Condefat e fico muito feliz de suceder essa mesa a convite da Isabel, em parceria com essa galera de peso aqui, depois de uma mesa que tratou da educação. Porque eu atuo como sociólogo hoje na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, mas eu venho de 10 anos de atuação na Secretaria da Educação. Então, esse diálogo entre educação e cultura, para mim, ele é muito necessário, né? Mais do que potente, ele é necessário e cada vez mais urgente. E aí eu fico pensando em episódios como o que aconteceram nessa semana, na Escola Estadual Sapopemba, né? Mais uma triste tragédia que envolve os nossos alunos. O quanto o forró e outros patrimônios imateriais atuantes do Estado de São Paulo, em nível federal, poderiam servir para, talvez, desanuviar um pouco esse ódio, né? Esse excesso de raiva que está no coração das nossas crianças, que estão sofrendo muito com o processo pós-pandêmico, enfim, e com esses anos todos de desmantelo da educação e da cultura no nosso país. Mas faço só essa reflexão para iniciar minha fala, o tempo é curto, a gente combinou 10 minutos, né? E a Isabel me convidou para eu vir aqui conversar com vocês e atualizar justamente os presentes sobre o processo de registro do forró enquanto patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. Então, sem mais delongas, eu preparei uma apresentação, ela é relativamente curta. Eu aperto aqui, achei. O título da apresentação é esse: Cultura forrozeira em São Paulo, : uma herança nordestina. E eu não dei esse título da apresentação à toa. Eu dei esse título da apresentação justamente porque foi a maneira como a conselheira relatora, dentro do Condefat, sugeriu a abertura do estudo de registro, que foi iniciado como Matrizes do Forró, certo? Igual foi no IFAM. Já vou comentar esse caso. Antes de mais nada, qual que era a nossa conversa hoje? Eu apresentar para vocês minimamente como que funciona a política de registro do patrimônio imaterial em âmbito do Estado de São Paulo e depois atualizar justamente o andamento do processo para trazer, quem sabe, ao final dessa comunicação, boas notícias. Não, para cá. Ontem, essa minha fala é um pouco a continuação do que foi a fala do Marcos, do IFAM, falando um pouco da perspectiva das políticas públicas, né? Eu não pretendo aqui ficar destrinchando a legislação nesse juridiquês um pouco complexo, acho que não é a função, mas eu queria mostrar para vocês minimamente a linha do tempo das políticas de patrimônio imaterial no Brasil. Ontem foi bastante citada a legislação federal, evidentemente por conta da atuação do IFAM e da conquista recente do registro do forró como patrimônio imaterial em nível federal. E tudo começou a partir desse decreto, que é jovenzinho, tem 23 anos.
ele foi promulgado no ano 2000, ele inclusive é precursor da política internacional de patrimônio material. Eu não trouxe aqui a resolução, mas a resolução da ONU ela foi promulgada 3 anos depois, em 2003, e o Brasil é um país pioneiro, que inclusive orientou as diretrizes internacionais no que diz respeito às políticas de patrimônio material no mundo. Então, isso é bastante motivo, é um motivo de bastante orgulho para a gente, né? Porque a gente acabou virando referência internacional no que diz respeito a esse campo de atuação na cultura. O decreto municipal, ele vem um pouco depois, ele é de 2017, e todos eles vão instituir o programa municipal, estadual ou federal de registro do patrimônio imaterial. Por fim, a última instituição paulista a desenvolver o seu decreto-lei, para pensar justamente a política de patrimônio imaterial, foi o Estado de São Paulo, em 2011. Então, se a gente for parar para pensar, estamos em 2023, faz 12 anos só que o Estado de São Paulo tem uma política de patrimônio imaterial, que ainda precisa ser construída de várias formas, e aí, concordando com o que foi falado aqui na mesa, a gente precisa de gente nas 3 esferas, né, porque, pasmem, esse território imenso de São Paulo, com seus 645 municípios, tem só um técnico que cuida de todo o patrimônio material do território inteiro. E esse técnico sou eu. É o que a gente brinca internamente de eu-equipe, né? Uma equipe de uma pessoa só. E cheguei recentemente na equipe, como eu comentei com vocês. Eu venho da educação e eu integrei os quadros da Secretaria de Cultura no final do ano passado, em dezembro de 2022. E muito por conta da minha chegada na Secretaria de Cultura é que eu estou aqui agora falando do forró, porque senão, nesse evento, a gente não teria o forró sendo discutido em esfera estadual. Por falta de técnico mesmo. O último concurso foi em 2007, o último técnico sociólogo da área de patrimônio material se desvinculou em 2014, e desde então a gente tem uma espécie de hiato, que foi ocupado por alguns historiadores ao longo do tempo ali dentro, mas nessa disputa entre o patrimônio material edificado e o patrimônio imaterial, é sempre urgente correr atrás do patrimônio material, e o imaterial acaba sempre ficando escamoteado, né? Mas uma boa notícia, ou não sei se é tão boa assim, eu tenho 38 anos, em tese eu nunca vou me aposentar, né, depois dessas reformas todas, e eu sou um servidor de carreira do Estado de São Paulo, então eu não corro o risco de, a qualquer momento, ser tirado da função e perder toda essa construção que a gente vem fazendo, especificamente a partir desse ano de 2023. Assim. Como que se dá o processo de registro em âmbito do CONDEFAT? Para quem não está familiarizado com a sigla, o que é o CONDEFAT? O CONDEFAT é um conselho. Isso é uma sigla gigante, né? É um conselho de defesa do patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico do Estado de São Paulo, onde se inclui também o patrimônio natural, que não aparece na sigla, mas faz parte do escopo. Eu gosto sempre de chamar atenção para a letra D, porque o nosso conselho não é um conselho de preservação ou de proteção do patrimônio, ele é um conselho de defesa do patrimônio. E aqui, concordando com... É Rosa? Rosa. Aqui, concordando muito com a Rosa, quando a gente fala da esfera pública, pressupõe uma participação política da sociedade. Se é um conselho de defesa, ele pressupõe mobilização permanente da sociedade civil, e no caso aqui especificamente dos detentores do saber ligados à matriz do forró em São Paulo, para que essa pressão ela seja sempre constante. Porque, a depender do vento da política, a gente pode ter, como aconteceu nos últimos anos na esfera federal, um governo que não se interessa por cultura e simplesmente tudo que foi construído ser destruído no piscar de olhos. Às vezes são 30 anos para construir uma política e uma canetada para destruir. Então, a gente precisa estar sempre vigilante, né? Como dizia o Aristóteles, somos zoon políticos, portanto, animais políticos, e a política está na nossa essência. E aqui eu não falo da política partidária do dia a dia, eu falo da política com P maiúsculo, né? Enfim, o nosso processo, ele basicamente é o mesmo que se dá em todas as instâncias. A gente tem abertura, a gente primeiro recebe um pedido, a gente pode fazer por iniciativa própria, mas geralmente a gente é provocado pela sociedade civil, e no caso tudo se deu a partir de 2018, com o dossiê que foi preparado com muito capricho pela Isabel, e acredito que com mais pessoas do fórum, né? Mas estava nominalmente vinculado a ela. Uma vez que a gente recebe o pedido, passa para um técnico, no caso eu, que vou analisar esse pedido. No do forró foi o Lauro, não fui eu, não estava na equipe na época. E esse técnico ele vai analisar se a documentação está pertinente e, de fato, condiz com a legislação, esse decreto que eu mostrei para vocês. Isso foi feito em âmbito do CONDEFAT, o processo andou, ele é submetido para o conselho, que vai encaminhar para um conselheiro ou conselheira relator,
No caso do processo do forró, isso aconteceu também. O parecer foi favorável para a abertura do estudo, e esse estudo, de acordo com a nossa legislação estadual, ele é classificado como um estudo exaustivo, o que em antropologia a gente poderia chamar de descrição densa, né, dentro da perspectiva do Clifford Geertz e da interpretação das culturas. Então a gente tem que fazer uma descrição densa, um estudo histórico, etnológico, para tentar comprovar que, de fato, esse fenômeno cultural ele se dá em determinado território a partir dos seus praticantes. E o forró, a gente não precisa nem chover no molhado aqui, evidentemente ele já está enraizado no território paulista, né? Uma vez que o processo é autorizado para abertura de estudo, o estudo é feito e volta de novo para o Conselho. O Conselho, entendendo que aquele bem foi comprovado como patrimônio, tem a votação, por maioria, acaba sendo, né, autorizado ou não, e se dá o registro, que é publicado finalmente no Diário Oficial. E a gente pensa sempre assim, eba, conquistamos o registro, missão cumprida, certo? Não. O registro, a conquista do registro é o primeiro passo. É equivalente a um diploma de graduação. A gente ganha um diploma de graduação, por exemplo, hoje é dia do dentista. Então, eu sou dentista, sou diplomado, e a partir daí eu passo a exercer minha profissão. No caso do patrimônio imaterial, é a mesma coisa. O registro é o primeiro passo. Não adianta nada a gente ter só o registro, um jargão que a gente brinca na área do patrimônio, que garante a medalhinha no peito, né, a estrelinha na testa, se a gente não tem uma política subsequente, que a gente chama de plano de salvaguarda, para poder fomentar a manutenção desse fazer cultural dentro do território. Então, uma vez que a gente conquistar a partir do ano que vem o registro, aí, de novo, a gente vai precisar de cada vez mais engajamento, especificamente aqui do movimento organizado, né, em torno do forró, para poder garantir o plano de salvaguarda e para poder, de fato, executar as políticas públicas que vão dar sobrevida e cada vez mais fôlego para a cultura forrozeira aqui no nosso território. Não precisa tocar, eu já vou terminar. É que eu tomo um susto quando toca, né? Eu tenho ascendente em peixes, aí eu sou sempre meio aéreo, sabe? Aí eu estou aqui viajando, toca o sininho, toma um susto. Como é que está a tramitação do processo do Condefat? Acho que mais 2 minutinhos eu encerro. Para atualizar vocês. Como eu tinha dito, o pedido de registro ele foi protocolado, e a Isabel comentou ontem na mesa, em algum dos momentos, esse processo como se deu, no dia 10 de julho de 2018. Então, faz mais ou menos aí um pouco mais de 5 anos. Né? Em 23 de julho, ele foi encaminhado para a diretoria do GEI, que é o Grupo de Estudos do Inventário, do qual eu faço parte. A diretora encaminhou para o historiador, o Lauro, no dia 15 de outubro de 2018, e ele começou o início da instrução, ou melhor, ele ficou responsável pelo início da instrução. Nesse meio tempo, o Lauro também era uma equipe, e ele tem que lidar com uma série de processos. Além do forró, a gente tem o registro do hip-hop em andamento, a gente tem o registro do circo de lona itinerante em andamento, o culto ao Chaguinhas, uma série de festas do Divino, tem pelo menos uns 60 processos lá na minha mesa. Né? Então, como é que uma pessoa só lida com um universo? Cada processo é um universo. Cada processo pressupõe envolvimento com a comunidade. Como é que eu aprofundo o meu envolvimento com a comunidade do forró, ao mesmo tempo que eu aprofundo com a comunidade do hip-hop, ao mesmo tempo que eu aprofundo com a comunidade do circo, pensando só esses 3 fenômenos, que são muito gigantescos. Se o forró é gigante, imaginem o hip-hop, que é equivalente em termos de espraiamento pelo território brasileiro. Né? Pensem o circo também, que está presente em todo o nosso território, desde o circo de lona itinerante das famílias tradicionais até grandes espetáculos subsidiados com leis como a Lego Rouanet, como o Circo de Soleil. E aí toda a treta que tem dentro do movimento. Né? O forró, vocês brigam um pouco. Ou pelo menos publicamente vocês brigam um pouco. Lava a roupa suja em casa e vem com a lição de casa feita. Né? No hip-hop tem muita treta, na capoeira tem muita treta, tem muitos segmentos, o pessoal está sempre em disputa, quem que é mais antigo, quem que é mais importante, quem que sabe mais, então é difícil a gente organizar uma unidade. Né? Isso tudo para dizer que o processo ficou parado por um tempo, nesse meio do caminho a gente teve, infelizmente, essa triste pandemia, que levou muitos dos nossos, né? Eu sempre fico emocionado, porque a pandemia foi um inferno, mas enfim. E passado esse tempo, ainda durante o período pandêmico, eu nunca sei para onde eu aponto isso aqui. Foi? Você pode passar, por favor? Acho que eu vou abrir mão desse. Em junho de 2020, o Lauro fez o parecer, ele concluiu e ele indicou no parecer final dele a abertura do estudo para registro. Né? Então, tramitou em 2020 para o Condefat enviou para a conselheira Lilian Vogel, que também deu um parecer favorável. Pode passar, por favor?
E aqui entra uma questão que a gente vai ter que pensar coletivamente ao longo desse estudo de registro. Por quê? Uma das afirmações que a conselheira fez no processo foi justamente essa, entre outras, né? Proponho que a abertura deste estudo de registro também tenha um novo título. Ao invés de Matrizes do Forró, ela sugeriu a cultura forrozeira em São Paulo, 2 pontos ou vírgula, uma herança nordestina. Eu brinco lá dentro, esse nome não é de todo mal, mas esse nome parece um título de um artigo acadêmico, de um livro, coisa do tipo, né? Imagina que você fala assim, nós somos a cultura forrozeira em São Paulo, uma herança nordestina, como patrimônio material. Não soa muito bem, né? Então, acho que a gente vai precisar balizar, ao invés de matriz do forró, talvez manter apenas cultura forrozeira em São Paulo, alguma coisa do tipo. Eu acho que funciona melhor, mas a gente vai acertando isso ao longo do desenvolvimento do estudo, e quem vai ser o definidor disso tudo ao final do processo é o CONDEFAT e seus conselheiros, que é o Conselho Soberano que decide, né? A gente só instrui o processo tecnicamente, a decisão política é desse colegiado que é indicado pela sociedade civil, universidades, governo do Estado e outros órgãos. Pode passar, por favor? Em julho de 2020, então, foi indicada a abertura do processo de registro, e no dia 18 de setembro de 2020, a Isabel foi notificada pelo presidente do CONDEFAT de que, de fato, o estudo ia ser feito. Pode passar, por favor? Em 2021, o processo foi encaminhado para o Lauro, para a manifestação, e desde então, qual que é o problema? Lembra que eu falei que a gente tem muitos processos poucos técnicos, e o Lauro é historiador, ele não é antropólogo ou sociólogo, que é o profissional em tese que lida diretamente com o patrimônio material? Pois bem, na época se criou uma política dentro da secretaria, não é nem uma política, é uma estratégia, na verdade, de como é que a gente faz para dar vazão para esses estudos. Porque cada estudo exaustivo é equivalente a uma tese de doutorado. Um estudo mais ou menos de 200 a 500 páginas, dependendo do fôlego do pesquisador e das referências, que demora muito para ser feito. Quem passou aqui pela trajetória acadêmica, fez doutorado, demora mais ou menos de 4 a 5 anos a escrita de uma tese e a conclusão dela. Então, cada estudo desse demandaria, no mínimo, uns 5 anos de levantamento, tratamento dos dados, até ser consolidado. Se a gente for entrar nessa dinâmica, nunca mais o Estado de São Paulo, com seu único técnico, vai registrar algum patrimônio em tempo hábil, desses patrimônios vivos, sobretudo, serem valorizados em vida. Então, qual que foi a estratégia que a gente criou? Pensar processos mais enxutos, estudos mais curtos, que consigam garantir o registro. E foi isso que a gente conversou, né? No dia... Pode passar, por favor? No dia... Pode passar esse também? Aí eu entrei na equipe técnica em dezembro, pode passar, por favor. No dia 24 de agosto, agora, muito recentemente, eu tinha convidado a Isabel para ir até a Secretaria da Cultura para a gente conversar, dizendo que, depois de uma conversa que a gente teve com a Câmara Técnica do Patrimônio Material, atendendo uma solicitação do IFAM, a gente acabou dando prioridade, porque, a princípio, o processo que estava prioritário era do Circo de Lona Itinerante e o do Hip Hop, que completa 50 anos esse ano no mundo, né? Então, eu deixei o do circo para o ano que vem, trouxe o do forró para esse ano, e a gente começou a discutir. Eu convidei a Isabel justamente para me inteirar de como tinha sido esse processo, para me colocar em contato com vocês e a gente iniciar esse estudo que vai subsidiar a decisão final do CONDEFAT. Então, em que pé a gente está? Em processo de andamento do estudo, né? Se tudo der certo, ele termina até dezembro. Se não terminar em dezembro, ele termina em janeiro, mais tardar em fevereiro, vai tramitar para o CONDEFAT e, muito provavelmente, até meados do ano, você tinha comentado ontem, em fevereiro, março, mas eu, pensando a dinâmica do CONDEFAT como ela tem sido dada, ela está demorando um pouquinho mais, porque é um conselho recém-impossado, mais um minuto, estou terminando, é o sininho dá medo, para quem está perto do sino aqui, que não é o sino da alegria, é o sino do terror, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. O que eu estava falando? Tá, de quando a gente vai terminar. Provavelmente é um conselho novo, tudo mais, a gente vai encaminhar o estudo até dezembro, começo de janeiro, estourando fevereiro, alguma coisa do tipo, e vai tramitar. Acredito eu, assim como foi soberano e unânime a votação do Conselho, que 100% dos relatores, dos conselheiros a indicar a abertura do estudo, acredito eu também que 100% vai ser, 100% eu não digo, mas que por unanimidade talvez, ou por maioria de votos, o Conselho delibere pelo registro, e uma vez que deliberar, a gente vai ter, enfim, o registro do forró, ou da cultura forrozeira em São Paulo, como patrimônio material paulista, e a partir daí
seguir na luta, né? Defendendo esse patrimônio. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer. Pode passar, por favor. Se tudo correr bem até lá, e se o Conselho assim deliberar, no primeiro semestre de 2024, então, a gente vai ter o registro. E aí eu tenho um spoiler para dar, não sei se eu posso dizer, mas eu fiquei sabendo recentemente que o nosso relator do processo do forró vai ser o Marco, né? Não sabemos, mas se de fato for, aí a gente tem mais um grande aliado nessa luta, que já fez e tem feito muito bem a sua função em nível federal, mas também, sendo membro suplente do Conselho, representando o IFAM, vai dar uma forcinha para a gente. E aqui eu não estou falando isso para te expor, pelo amor de Deus, é mais para agradecer ao universo que tudo está dando certo, né? Porque poderia ser, sei lá, um metaleiro contra o forró e falar, não acho que é patrimônio, alguma coisa do tipo assim, sabe? Mas é isso. Para fechar, então, eu só queria dar um recadinho, pode passar, por favor? Por fim, um recado, pode passar. Não tem a ver necessariamente com o motivo do nosso encontro aqui, mas eu queria aproveitar o ensejo para poder reforçar a comunidade nordestina presente aqui, não necessariamente só a comunidade forrozeira, mas a comunidade nordestina, que está aberto a inscrição para as eleições do membro para novos membros do Copani. Vai ficar até dia 27/10, já está circulando aí mais ou menos há uns 2 meses essa chamada. Ele é um conselho muito importante, pode passar, por favor? Para quem não conhece, ele é o Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina no Estado de São Paulo. Então a gente pensa, nossa, é um conselho genérico, mas se a gente tiver dentro do conselho representantes do forró, esse conselho ele não tem um poder deliberativo, tem um poder consultivo, até onde eu sei, porque ele é da Secretaria de Justiça, mas é um espaço importante de representação para o povo nordestino em São Paulo, que pode levar, inclusive, as pautas do forró. Então, acho que todo espaço de representação ele é sempre bem-vindo, ainda que a gente saiba que muitos deles são mancos, né, precisam ser sempre aperfeiçoados, mas fica a dica para quem quiser saber mais. Eu baixei, pode passar, por favor, e aqui eu juro que eu encerro. Pode passar também. Eu deixei aqui, eu aprendi a fazer isso, eu estou achando tão chique, vai colocar QR Code na tela. Para quem souber usar essa tecnologia, eu aprendi recentemente também, porque apesar de ser jovem, eu sou uma pessoa do século XIX, é só apontar o QR Code, aqui a câmera para o QR Code, vai levar para o site da Secretaria de Justiça, e lá tem todas as informações, os e-mails, os contatos. Então, se alguém quiser que se candidatar ao conselho, fica a dica. E eu encerro minha fala por aqui, agradeço mais uma vez a Isabel pelo convite, a todos vocês que estão presentes aqui, e me coloco à disposição para um debate assim que... Agora, aê! Obrigado, pessoal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado muito dessa mesa, da anterior, dessa mesa. E muitas pessoas de muito conhecimento de dentro do sistema querendo ajudar esse processo do forró enquanto patrimônio aqui no estado de São Paulo. Então, muito, muito, muito obrigada. A gente vai seguir... só um detalhe que você trouxe a respeito do Copani. A gestão passada, a gente fez um movimento pedindo, olha, tem eleições para o Copani, não sei o quê, e a gente conseguiu colocar uma forrozeira lá dentro. E ela, inclusive, está aqui. Não sei se ela foi no banheiro ou coisa assim, mas é a Kelly Marques. Ela teve... a Kelly esteve na gestão passada do Copani. Então, depois... Quem quiser conversar sobre esse conselho, ela esteve lá. Mas é extremamente importante participar, estar no conselho, e a próxima mesa tem tudo a ver com isso. Então, gratidão, e a gente vai passar para a próxima mesa, mas as perguntas vão ficar para o final. Então, por favor, quem puder estar até o final, agradecemos. Gratidão, gente.